Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, da editora CPA de Sorocaba. Nós estamos finalizando aqui uma série de vídeos que falamos a respeito do Sistema Tributário Nacional. Aqui ao meu lado, a minha assistente querida. Oi, meu nome é Júlia, bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série. Foram 5 vídeos. Nos 4 vídeos anteriores a gente focou mais no Sistema Tributário Nacional, que está previsto na Constituição de 1988, nos artigos 145 até o 162. E a gente focou nisso. Agora a gente vai mudar o nosso tema e o nosso tema será o Código Tributário Nacional. Ele está contido na Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Ele contém 218 artigos e ele é dividido em 2 livros. O livro primeiro, que fala sobre o Sistema Tributário Nacional, que vai do artigo 2 até o 95, e o livro segundo, que fala sobre as normas gerais de direito tributário, que vai do artigo 96 até o artigo 218. Muito bem, é bom lembrar que a Lei 5.172 é uma curiosidade. Ela nasceu em 1966 como uma lei ordinária, né? Agora, ela foi recepcionada na Constituição Federal de 1988 como uma lei complementar. A diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar é que a lei complementar complementa, por isso diz o nome, complementar, ela complementa a Constituição, enquanto a lei ordinária trata do assunto específico. Muito bem, o que nós vamos analisar então são algumas partes importantes dessa Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional de 1966. 218 artigos, vamos fazer um resumo geral. Muito bem, Júlia, podemos começar aí falando um pouquinho, é uma definição que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Afinal, o que é tributo? Bom, no artigo 3º está falando que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Muito bem, então o tributo é uma prestação, obrigação pecuniária em dinheiro compulsória, isto é, obrigatória. Pode ser em moeda ou pode até ser em gado, pode ser em alguma coisa que seja previsto na lei, ou em imóvel, né? Mas a maioria das partes das vezes seria em moeda. Que não constitua a sanção de ato ilícito, veja, o contribuinte ele não cometeu nenhum crime. Mas se a lei fala que ele tem que pagar, ele tem que pagar. Então não é uma sanção de ato ilícito. Ela é instituída em lei, todo tributo tem que ser instituído em lei, né? Para haver um tributo, necessariamente tem que ter uma lei. Isso tanto faz um imposto da União, dos estados, do município, tem que ter uma lei anterior e tal. E ele é cobrado através de uma atividade plenamente vinculada, como no caso a Receita Federal, as secretarias de Fazenda dos estados e as secretarias de Fazenda de cada um dos municípios. Mas afinal, quais são as espécies de tributo, Julia? No artigo 5º está falando que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Exatamente. Então são 3 tipos, segundo o código, 3 tipos de tributos. Os impostos, que nós veremos depois, as taxas e a contribuição de melhoria. Muito bem, vamos começar conversando então, nessa ordem, começar conversando um pouquinho sobre os impostos. Afinal de contas, o que é imposto, Julia? No artigo 16, está falando que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Muito bem, então imposto é uma obrigação. E o que gera essa obrigação? Bom, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, isto é, a lei, ela impõe ao contribuinte que ele tem que pagar o imposto de renda. A lei impõe que o contribuinte tem que pagar o ICMS.
Então, é por isso que chama imposto. Você poderia perguntar, bom, mas se eu pagar o imposto de renda, eu tenho alguma coisa em troca? Não. Acontece alguma coisa comigo? Não. Simplesmente o meu dinheiro sai do meu bolso e vai para a administração tributária. É por isso que o Estado não precisa fazer nada para cobrar imposto, desde que exista lei. Existindo lei, o Estado cobra, independentemente, como diz aí, de qualquer atividade estatal específica. Muito bem, o Código Tributário Nacional, ele divide, são vários capítulos que ele pega o imposto e divide por espécie de imposto. Uma curiosidade, né, Júlia? Lembra quando nós falamos do Sistema Tributário Nacional, na Constituição? Lembra que lá eles dividiam impostos da União, digamos federal, imposto dos estados, impostos estaduais, que Distrito Federal também, e o imposto dos municípios. Então, na Constituição, é pelo ente tributável e tributário a União, os estados e o município. Aqui no Código Tributário não, é por espécie, né, por espécie de tributo. Então, são vários capítulos, né, que a gente vai comentar rapidamente cada um deles. Podemos começar pelo capítulo... Capítulo 2 são impostos sobre o comércio exterior, onde tem 2 impostos. Imposto sobre a importação e imposto sobre a exportação. Exatamente. O comércio exterior, quer dizer, ele é via de mão dupla, né? O Brasil produz e exporta o carro. Ao mesmo tempo, o Brasil importa queijo da Itália, qualquer coisa, né? Então, é o comércio exterior, mão dupla, importação, traz para cá, e exportação. E o código ele detalha alguma coisa sobre isso. Bom, depois nós temos o capítulo 3º. O que é? Capítulo 3º fala sobre imposto sobre o patrimônio e a renda, onde tem 4. Imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, e, por último, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Muito bem. Então, nesse capítulo 3º do Código Tributário Nacional, o primeiro é o ITR, né, que é Territorial Rural, que é da competência da União. O segundo é o IPTU, que é sobre o hormônio urbano da competência do município. O terceiro é o ITBI, a famosa CISA, que é a competência do município. E, finalmente, nós temos o IR, o Imposto sobre Proventos, que é a competência da União. Mas tudo isso, todos esses 4 aí, eles são impostos sobre o patrimônio rural, urbano, e sobre a renda, como no caso do imposto de renda. Muito bem, depois nós temos o capítulo 4º. Que impostos nós temos aí nesse capítulo 4º? No 4º são impostos sobre a produção e a circulação, onde a gente tem o imposto sobre produtos industrializados, imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários e também imposto sobre serviços de qualquer natureza. Muito bem, esse capítulo 4º, eu poderia até resumir, esse capítulo 4º é o tal imposto sobre o consumo. A gente tem falado muito aqui, né, sobre o consumo. Né? Então, quais são esses impostos sobre o consumo lá no Código? Né? O primeiro é que nós temos aí o imposto sobre o produto industrializado, o IPI, que é da União. Depois nós temos o ICMS, que é dos estados do Distrito Federal. Né? Na sequência nós temos sobre operações de crédito, o câmbio, é o IOF, competência da União. E, finalmente, nós temos os serviços de qualquer natureza, ISS, que é da competência dos municípios. Então, nós temos 4 impostos que são incidentes sobre a produção e circulação. E aqui vai um pulo do gato aqui em relação à questão da reforma tributária. Nós temos comentado muito que os impostos sobre consumo, todos eles poderão virar um imposto só, que é o IVA, Imposto sobre o Valor Adquirido, sobre o valor acrescentado, né? Agregado. Ora, o IVA, todos os presidenciáveis
estamos na época eleitoral, todos eles dizem que se forem eleitos irão implantar o IVA. Então o IVA, se pegarmos o capítulo 4º aqui, né, do Código Tributário, ele vai juntar IPI, mais ICMS, mais IOF, mais ISS, e nós estamos tratando isso aqui do imposto. Mas já também tem o PIS e COFINS, que está no outro capítulo, mas será juntado. Muito bem, gente. Vamos para o título 4º. As taxas, poder de política e utilização do serviço público. Isso, as taxas que é cobrado pela entidade, mas é para o serviço público. É taxa de passaporte, taxa de certidão, taxa de alguma coisa lá. Então, as taxas também. Vamos para o título 5. Contribuição de melhoria, custo de obras que decorram de alguma valorização. Essa questão de contribuição de melhoria, a gente sabe bem, uma situação muito comum, é o tal do asfalto. Quando a prefeitura vai asfaltar a sua rua, a primeira coisa que ela fala, olha, você vai ter que pagar tanto pelo asfalto que passa em frente da sua casa. Quer dizer, na realidade é uma contribuição de melhoria, por quê? Porque passando asfalto, a sua rua fica bonita, não tem mais buraco, não tem mais nada, e vai valorizar o seu imóvel. Então, ela cobra, ou pode cobrar, uma contribuição de melhoria. Melhoria porque melhorou a situação econômica do seu imóvel. Muito bem, aqui nós terminamos o livro 1º. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito do livro 2º. Veja bem, este é o livro 2º, que ele começa no artigo 96 do CTN e vai até o final 218. O que fala o livro 2º, Julia? Bom, ele fala sobre as normas gerais de direito tributário. Muito bem, então ele é um capítulo muito interessante, porque ele começa aí, por exemplo, nós vamos fazer um resumo, né? No título 1 ele fala da legislação tributária, tá? E depois são vários capítulos, que a gente vai conversar rapidamente sobre cada um deles. O capítulo 1 fala sobre... O fato gerador. Não, o capítulo 1... A legislação tributária. Obrigação tributária. Exatamente. A obrigação tributária, como nós sabemos, é a principal, que é pagar o imposto. E a acessória é fazer papelada para a Receita, né? Quando você vai fazer a sua imposto de renda de pessoa física, você faz a declaração. Preenche lá, tá lá pela internet. Isso é uma obrigação acessória. E depois a Receita... E depois você tem que pagar a conta, que é a obrigação principal. Então, o principal é pagar o tributo e a acessória é preparar a papelada aí para a Receita Estadual, Federal, etc. Né? A obrigação é uma acessória. Muito bem, no capítulo 2... Fato gerador. O fato gerador, quer dizer, aquele que faz nascer a obrigação, é uma situação definida em lei necessária e suficiente para a sua ocorrência. Por exemplo, qual é o fator gerador do imposto de renda? É que você receba a lei renda, você tem o acréscimo patrimonial. Essa é uma situação definida em lei, ao ferir renda, que ela é necessária e suficiente para ocorrer a obrigação do imposto de renda. Bom, temos o capítulo 3º. Sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele que cobra, né? É a administração da União, dos estados, do município. São a administração tributária disso. E sujeito passivo. O sujeito passivo somos nós, né? Ativo é quem cobra, quem recebe o dinheiro, tal. E o sujeito passivo é o coitadinho que vai lá e é obrigado a pagar. Muito bem, esse capítulo trata, na seção 1, do domicílio tributário também, né? Tem onde é o domicílio, onde reside, onde mora, etc. Tal. É um detalhe importante. Vamos falar um pouquinho a respeito da responsabilidade tributária, que está no capítulo 5, e nós temos 3 tipos de responsabilidade tributária aqui, e vamos detalhar rapidamente cada um desses tipos. Responsabilidade de sucessores. Muito bem, a responsabilidade evidente de pagar o imposto é do próprio contribuinte, né? Ele é o responsável. Se ele não pagar, ele vai ser penhorado, ele vai ser protestado, enfim, aquelas coisas. Agora, é possível que haja uma responsabilidade de sucessores. Por exemplo, faleceu, quem é responsável? Bom, o espólio, né, inventariante e tal. A responsabilidade de terceiros, quando o terceiro, por exemplo, retenção na fonte, terceiro é obrigado a reter de você, e também a responsabilidade por infrações.
Se você não pagou imposto, de quem é a responsabilidade? Do contribuinte, né? Ou será de outra pessoa? Então, esse capítulo define o que é isso aí. Vamos falar um pouquinho a respeito da constituição do crédito tributário, está aí no capítulo 2. Tem duas seções: lançamento e modalidades de lançamento. Vamos lá, veja bem, o tributo se constitui com uma atividade ou do contribuinte ou uma atividade estatal, né? Na primeira hipótese, quando a atividade é do contribuinte, é chamado lançamento, a constituição por homologação. Agora, quando isso é feito pela administração tributária, é chamado do lançamento de ofício. Então, vamos ficar bem claro. O imposto de renda, ele é um tributo que é cobrado por homologação, isto é, o contribuinte faz a sua declaração, paga o seu imposto, e daí a Receita Federal tem 5 anos para homologar, isto é, concordar com aquilo que você fez e pagou. Se ele não concordar, ele vai te intimar, autuar, etc. Agora, e o lançamento de ofício? O lançamento de ofício não é o contribuinte que faz, mas é a própria administração tributária. Por exemplo, o IPTU. O IPTU você recebe um carnê, né? Aí você pega o carnê e paga, né? Então, lançamento de ofício, melhor exemplo, IPTU, feito pelas prefeituras. Lançamento por homologação, melhor exemplo, o imposto de renda. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito da suspensão do crédito tributário. Tem só uma seção, moratoria. A moratória. Moratória. A moratória. Desculpe. A moratória, ela é, por exemplo, o parcelamento, né? Então, você está devendo 10 mil reais, de repente sai um parcelamento, o que aconteceu? A administração tributária, ou a lei, né? Ela concedeu uma uma moratória para você, e aí você vai parcelar em 10, 20, 50, 120, seja no que for. Essa é a moratória. Agora vamos falar da extinção do crédito tributário. Existem várias formas de extinção em que realmente o crédito tributário desaparece. Vamos lá. Modalidade de extinção: pagamento e pagamento indevido. Então, por exemplo, como que você extingue um crédito tributário? Bom, pagando, né? Primeira hipótese é mais comum. Você pode compensar, você pode fazer uma dação em pagamento, né? Então, você pagando, desaparece, extingue o crédito tributário, certo? E essa é uma das modalidades que nós temos aí. Agora, às vezes pode acontecer que o contribuinte faz um pagamento indevido. Ele tinha que pagar R$1.000 e pagou 1.500. O 500 é indevido. Por exemplo, a legislação ela contempla, olha, você pagou indevidamente e tem condições de provar, você pode pedir a compensação, né? No âmbito da Receita Federal, por exemplo, não está o famoso perde-cumpre, né? Que é um procedimento pela internet e você pede a restituição. Essa é a história do pagamento indevido. Bom, finalmente, no capítulo 5, vamos falar um pouquinho a respeito da exclusão do crédito tributário, isto é, quando o crédito é excluído no seu nascimento. Quais são as hipóteses, Júlia? Disposições gerais, isenção e anistia. Exatamente, nós temos duas hipóteses de exclusão do crédito tributário. Primeiro é a isenção. O rendimento que eu estou recebendo é isento. Bom, então está excluído o crédito tributário, né? Eu recebo, por exemplo, diárias na minha empresa diária, alguma coisa, ou eu recebo um rendimento muito pequeno que não está na tabela, é isenção. Ou eu tenho mais de 65 anos e recebo provento de aposentadoria, tal, é isenção. A isenção é uma forma de exclusão, porque o contribuinte tem um rendimento, mas ele foi excluído pela regra de isenção. Só que nós temos a anistia, que é também uma forma de exclusão. Como, por exemplo, não, você está devendo, não pagou, etc. Por alguma razão, a lei anistia. Ora, fala, o seu débito não existe mais. Isso aí é muito comum naquelas regiões, aqui no Brasil acontece muito, em que existe algum problema. Por exemplo, nós temos o famoso problema de Mariana, lembra? Que inundou tudo. Então, inundou empresas,
casas dos contribuintes e tal. Ali houve uma lei que anistiou. Olha, você tem que pagar esse imposto, está anistiado. Você tem que pagar aquele imposto, está anistiado. Tem que pagar aquele imposto, está anistiado. Então, a anistia é uma forma interessante de exclusão do crédito tributário, por razões que a lei vai especificar, como no caso de problemas naturais, uma série de situações que podem ocorrer. Ok, pessoal? Bom, aí um resumo muito rápido. A recomendação é que, se for possível, você leia o Código Tributário, é extenso, 218 artigos, na Lei 5.172, mas contém tudo. A nossa ideia aqui na CPA, um dia nós fazemos um curso de direito tributário, analisando cada um de eles com bastante tempo, e a gente vai discutir bastante esses detalhes. Muito bem, eu queria lembrar que a partir da próxima semana, como já ocorreu o primeiro turno, a gente vai começar a gravar alguns vídeos analisando o confronto de ideias tributárias de um candidato com o outro. Nós sabemos que a partir de segunda-feira nós temos só 2 candidatos. Então nós vamos fazer vídeos falando, olha, o candidato número 1 pensa isso, o candidato número 2 pensa aquilo, qual é o confronto disso, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos e lembrar que nós temos no dia 30 de outubro, no final deste mês, é uma terça-feira, começa às 8h30 aqui no Centro de Treinamento, nós temos uma palestra gratuita a respeito da reforma tributária, já com base no presidente novo, no que ele pensa, ok? Mais algum recado, Juliana? Lembrando vocês do nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br, o nosso site da CPA, que é netcpa.com.br, e siga a gente nas outras redes sociais, @netcpa. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Muito obrigado.